Tenho duas perguntas, eu vou fazer. Vai. Tenho duas perguntas, eu vou fazer uma por vez, tá? Ok. A primeira é a seguinte: vocês estão se vendendo como uma chapa e querem fazer a diferença. Uma das primeiras coisas que eu percebi na frente de vocês é que vocês nem sequer falaram com a chapa atual, vocês nem sequer sabem algumas coisas que estão acontecendo atualmente na chapa que está trabalhando no momento, e vocês querem se vender como disruptivos, por exemplo, a questão do CNPJ. O que de fato vocês conseguem me falar para me garantir que vocês vão mudar o CAD se vocês nem entrarem em contato com a chapa atual para entender o que eles estão fazendo para fazer diferente? Como vocês me garantem que vocês vão fazer a diferença de fato? Sim, obrigado pela pergunta. Não, a gente não entrou diretamente em contato com a chapa atual. A gente falou com o Luiz da P28, ele nos comentou da questão da criação do CNPJ e disse que o CNPJ ainda não tinha saído. A ideia do CNPJ não é nova, pelo que ele me passou, e algo que tem sido transitado de gestão para gestão e não colocou em prática. Então a ideia é a chapa da mudança e da ação mesmo. A gente, claro que no momento a gente não pode falar o que vai fazer, não tem muito como a gente agir, até que não estamos mais de campanha. Mas a ideia é realmente essa, é colocar em prática a ação e assim, não é só a proposta da criação do CNPJ. A gente colocou junto já o que devia utilizar esse CNPJ para os emendas parlamentares. Então sim, no momento que eu posso dizer para vocês é que a gente pretende dar uso do CNPJ e que várias das nossas propostas dependem da personalidade jurídica do caso. Eu imagino que hoje em dia não é algo que tem sido obrigatório, até porque é algo que não saiu nas últimas gestões. Então a gente espera assim, é algo que tem que sair para a gente poder atuar. Então precisamos de uma chapa da mudança. A ideia é realmente pegar essas propostas e encadear mesmo, utilizar. Então a captação primeiro de não ter sem o CNPJ aprendido não é disponível. Eu só queria fazer um adendo. Eu entrei na chapa recentemente, então, por exemplo, eu tive uma oportunidade de entrar em contato. Que foi de última hora, assim, precisava, né, de alguém para ser vice-presidente. Eu aceitei porque eu sou amigo dele, eu realmente confio nele, eu confio que ele vai fazer a mudança. Então, eu queria fazer um adendo no seguinte sentido. Basicamente, o que a gente está vendo, inclusive é uma proposta que está no nossa proposta de campanha, que é as presidências do CAD, eles prepararem um sistema de transição. Ou seja, ao invés de a gente necessariamente ter que entrar em contato, já está preparado. Por exemplo, tem as informações do que está em andamento, quais são os projetos discutidos, o que a gente quer para o futuro. A gente quer que toda a presidência do CAD faça isso para facilitar a transição de uma chapa para outra. Então, isso já era uma proposta de campanha nossa, pelo que eu tinha visto. Então, esse é só um adendo mesmo, isso já foi pensado, só ressaltando aqui mesmo que eu tinha falado. Tá? A segunda pergunta é a seguinte: vocês sabem que hoje tem um método de captação importante, que é o boleto, e vocês querem anular ele. E vocês estão dizendo que para poder compensar isso, vocês vão ter um método de captação relevante, que é a emenda parlamentar. Automaticamente, ao vocês falarem que vocês vão anular o CAD, o boleto, vocês têm como obrigação de, assim que assumirem, anular o boleto do CAD, porque as pessoas vão esperar isso, ok? Porque as pessoas vão esperar isso de vocês. Se vocês prometeram uma coisa, elas vão querer que vocês cumprem. Entretanto, a emenda parlamentar, apesar de ser um projeto que pode acabar acontecendo, ele não vai ser rápido. Processos burocráticos do governo são demorados. Então vocês vão ter, com certeza, por obrigação moral, vão ter que cortar a renda do boleto, mas não vão poder garantir que vão receber a emenda parlamentar. Não tão cedo. Então vai existir um gap que vocês não vão ter dinheiro. Então isso já vai ser um fato a priori. E tem uma segunda coisa. O rancho, a refeição diária custa R$11. A única renda que vocês têm dá R$4 por dia, que é o boleto. Então, se você não anular o boleto, você ainda não tem dinheiro para pagar uma refeição diária de um aluno. E R$11 é o que o rancho tem hoje de custo para fazer uma refeição mediana. Então, além de vocês cortarem a única renda que o CAD vai ter, com a promessa de que vai vir uma futura, vocês, com a renda atual, não conseguem custear metade do que o rancho cobra para fazer uma refeição diária. Então, vocês devem ter a proposta de ajudar o rancho a custear as despesas. Como vocês pretendem fazer tudo isso? Eu posso falar isso. Basicamente, a nossa proposta inicial, na verdade, não é erradicação instantânea. A gente falou que a gente quer a redução e eventual erradicação, ou seja, um processo gradual. É porque a gente já tinha ciência de que simplesmente as coisas não acontecem num passo de mágica. E a nossa fonte de renda não é só emenda parlamentar, mas também por iniciativa privada. Então, isso, na verdade, são duas fontes de renda. E, como a gente tinha falado, o caso do rancho, ele na verdade é pontual, por exemplo. Aconteceu um caso de que o rancho ficou um certo período com refeições horríveis que basicamente os alunos não conseguiam comer, de estômago quebrado. Então, como é um período de tempo muito curto, a gente com certeza teria reservas para isso. Inclusive o CAD atualmente tem. Então, não é algo que não é factível. Então,
eu acredito que esse seja o ponto. Eu acho que essa questão da transição, essa coisa muito abrupta, a gente já vem feito contato com parlamentares, tá? Na função de chapa candidato, parlamentares são do Ceará, Paulista, paulistanos, e o que a gente vê é que eles realmente têm uma adesão a participar dessa social no direito. Então, assim, o contato já vem se feito faz um tempo, desde a literatura, e a ideia não é, como você disse, hoje não consegue arrecadar nem metade. A ideia não é, em tal caso, de arrecadar exatamente o equivalente a 120 reais por mês, que é o boleto. Já arrecadar muito mais, nós estamos nesse por 10 milhões de reais. Então, claro, a gente vai botar um plano de trabalho, a gente vai incluir essa colaboração da Comissão de Limitação na questão do plano de trabalho, a gente espera realmente conseguir. Sim, por exemplo, como ele comentou, não vai ser erradicado instantaneamente se a gente não conseguir a totalidade das leis parlamentares. Mas, como a gente pode ver, é um processo gradual. A gente vai desde agora, a gente já tem que se contato, porque às vezes as parlamentares são liberadas anualmente. Então, a gente muito provavelmente não vai conseguir nenhuma verba parlamentar já desse ano para o próximo. Mas ela tem que ser feita no início do ano, porque não é gradual, a ideia é principalmente, por exemplo, reduzir o custo de você pagar, de você morar no Rio. Pagar 120 reais de mensalidade, a gente queria reduzir para valores relativamente, valores de 60, 50 reais, a gente quer um valor menor. Porque, querendo ou não, 120 reais pode ter um impacto considerável no bolso de um aluno que tem tanta condição financeira. Então, isso pode acabar pesando. Claro, tem propostas como, por exemplo, a Bolsa Fada, que a gente dá uma ajuda. Ou, é claro, você pode começar isso no boleto de caixa, mas, assim, eventualmente, é claro, isso pode acabar. Porque, por exemplo, ao invés de você cobrar 120 e a pessoa pedir isenção, se você conseguisse reduzir para 50, essa pessoa não vai colaborasse. Então, ao invés de você perder 120, você ainda pelo menos está ganhando 50. Então, é uma forma de garantir a captação também. Então, tem tudo isso pensado já. Isso é uma questão inicial, acho que a gente volta a utilizar. A ideia realmente é erradicar, tá, pessoal? Hoje em dia, a gente tem, assim, além da captação, que vai aumentar com a ideia dos emendas parlamentares, a gente pretende revisar. A gente viu agora aquele número. 30% do déficit que a gente teve esse ano foi por conta dos projetos herdados, que foi um dos tópicos colocados no relatório. Então, assim, essa revisão vai diminuir os gastos que não estão sendo utilizados na gestão atual. E a gente tem também a ideia de aumentar muito a captação. A gente tem hoje 120 reais por aluno, por emendas parlamentares, a gente conseguir aumentar isso. Eu posso fazer sobre essa situação? Tá vendo? Vocês estão dando 3 propostas muito fortes, que é ajudar o rancho, que é retirar o boleto e que é receber emenda parlamentar. Entendi que depende, mas aí eu venho uma pergunta. São 3 propostas muito intensas e vocês nem sequer vieram com um plano um pouquinho mais concreto, é simplesmente uma ideia. Vocês não acham que isso é muito vazio por si só, dar uma proposta tão forte sem um plano minimamente mais numérico, que eu consiga minimamente ver, beleza, vai tomar tempo. Quanto tempo? Eu não consigo ter noção. Não devia ter uma coisa mais... Não, a ideia é essa. Acho que a gente começou o contato agora, a gente espera até o final do ano já fechar a ideia dos parlamentares, sem o resultado da eleição ou não, porque assim, ele vai prometer verba pra gente como candidato. Então acho que a colaboração com o posto vai usar a ideia de realmente, olha, eu sou presidente, eu posso colaborar no mercado, eu como candidato eu posso. Mas sim, o nosso plano é, já está fazendo contato com os parlamentares, a gente pretende até o final do ano, com o resultado da eleição, já fechar os acordos para o início do ano que vem. A gente garantiu que a gente teve 500 mil de gasto no relatório mensal, cerca disso. A gente pretende realmente, foram 10 milhões da Unesp, a gente não tem um número muito diferente por um grande período de tempo. Já considerei. A ideia não é a gente arrecadar só para um ano, se possível, muito mais. Então, sim, pelo menos para uma gestão, a ideia é a gente vai propor um plano, esse plano vai ser para muito tempo, então a gente vai fazer uma verba muito maior, não sei quantas vezes mais do que 500 mil. E daí, dependendo da revisão dos projetos, ela vai mudar isso ou não. Sim, pelo menos no inicial a gente pretende diminuir, eventualmente erradicar, e dependendo de como as coisas vão ser administradas para as próximas gestões, já com a data de um ano, a gente espera que ela dure pelo menos em tempo de agosto, dependendo das próximas gestões menos. Perfeito. Eu queria reiterar também que não é só uma questão de, você tem que ter tudo preparado, né? Porque a gente é candidato, a gente não tem contato com todos os membros do CAD, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com todos os resultados, até porque a gente não tem todo o acesso. Então, o que a gente queria fazer também é propor isso, deixar exposto para o público, plantar ideia. A gente não quer só, por exemplo, fazer uma campanha de que, vamos começar, vamos melhorar isso aqui, não falar nada, fazer campanha genérica.
A gente quer realmente dar uma ideia ousada e garantir que as pessoas saibam que isso pode ser possível e a partir dessa possibilidade as pessoas agirem. A gente quer que as pessoas tenham isso em mente, a gente quer buscar algo grande, porque se a gente mirar em algo muito grande, a gente pelo menos vai acertar ali próximo disso. A gente não quer ficar no mesmo, a gente não quer ficar no medíocre. Então essa é uma das propostas da Chapa Carinho. Na proposta de vocês prometem muita coisa que não está nas mãos de vocês. Vocês prometem aumento do limite de faltas, agilização das CPs, uma comissão de alunos para revisar os cardápios do lanche, a questão de verbas parlamentares, todos esses são envolvem autoridades que hoje a comunidade ficaria cética em relação. Eu estou aqui há 4 anos, nunca vi a DAE fazer nada para eliminar para a gente, só dificultando. O rancho é uma instituição militar, e militar tem aversão a dar ouvidos a quem não é obrigado a dar ouvidos. Então a minha pergunta é, como vocês planejam convencer as autoridades relevantes a darem ouvidos para vocês, sendo que elas não têm nenhuma obrigação? Eu acho que começando a falar primeiramente, você falou das emendas parlamentares, acho que esse é o primeiro ponto da pergunta dele, o contato já vem sido feito e a proposta realmente assim, o candidato quer associar a sua imagem ao INTA. São candidatos que têm interesse tanto na área de educação, têm alguma proximidade com a área militar. Então a ideia é realmente essa e já temos algumas aprovações na imagem de chapa candidato. A gente não tem confirmação justamente para entender. Quanto ao rancho, a gente já tem o GECAL, a gente já tem contato do rancho com a comunidade, o que a gente espera é assim, a gente já colocou ali a substituição do GECAL pela CEAS. A ideia é justamente o quê? A gente continuar o trabalho do GECAL de maneira mais incisiva para não acontecer com o episódio da refresco da salada e de maneira vontade de colaborar financeiramente. A gente ainda mesmo trabalho digital, só que melhor, e transformar isso em colaboração financeira. Eu acho que o contato com a DAE, quer comentar uma coisa sobre o contato com a DAE? Eu queria comentar não só o contato com a DAE, mas também nessa questão do lanche. Antigamente existia, por exemplo, o COAL, a Comissão de Alimentação. Então, isso na verdade não é uma ideia nova, não é uma ideia que é partir já existia antes. Porque a gente quer trazer de volta para garantir que episódios como teve do rancho recentemente não se repitam. Então, a gente quer mudar nesse sentido. Claro, não é uma atividade tão fácil, mas é claramente possível, porque ela já existia antes. Outra coisa que a gente queria fazer também em relação à DAE, justamente a parte do departamento de relações que a gente tinha falado. A DAE não é tão fácil assim de lidar, de fato, tem muitas coisas que a gente dificultam pra gente. Mas tem que lembrar o seguinte, o ITA é o ITA pelos alunos. Então, se acontece, não só os alunos da graduação, mas da pós-graduação, se você tem algum caso assim que é ruim para a imagem do ITA, por exemplo, o lanche horrível, etc., a imagem do ITA vai ficar ruim. Então, tem que pensar o seguinte, eles, por um lado, eles podem simplesmente tentar ignorar as nossas demandas. Mas, por outro lado, a imagem vai associada completamente a eles. Ou seja, se o ITA tiver algum caso de fracasso muito considerável, a imagem recai sobre eles. E assim, tem repercussão para eles claramente, toda pessoa quer prejudicar a sua própria carreira por causa de algo novo que a gente pode fazer uma mudança assim. Então, as nossas demandas, muitas delas não são coisas absurdas. Por exemplo, uma qualidade alimentar razoável não é algo absurdo. Isso é algo que eles conseguem fazer. Então, a gente quer garantir que eles façam isso com base também, eles garantirem a imagem do ITA. Porque é muito fácil, por exemplo, vazar para a imprensa que o ITA sai comida podre. Como é que eles vão ficar em frente disso? Então, isso é algo que dá para fazer e que a gente consegue cobrar assim deles, eu não vejo que isso não precisa. E é claro, a gente precisa sim entrar em contato com a DAE mais frequentemente até para evitar conflitos. Isso é muito fácil. Eu acho que a gente tem um contato já, pelo menos com uma publicação e tal, é algo que tem que ser colocado em vista de limite de faltas, porque não é uma esmola, a gente não está pedindo, que pena, a gente tem que ter esse projeto, é algo que já está nas faculdades. Quando a gente tem cargos horários menores, de 25% de falta, a gente pode ter uma média assim, não tem que o ITA, não tem nada disso. Então, assim, é uma cobrança válida, a gente espera que não achar que faça mudança e transparência possível. E a gente acredita que isso seja possível também, porque atualmente os membros da academia de graduação, o próprio ITA, são internos, então eles reconhecem mais a nossa realidade. Então fica mais fácil a gente fazer essa mudança. Se a gente tem um
ideando no caso que pode fazer as mudanças, por que a gente não tenta pelo menos? A gente propõe isso. Porque é muito fácil a gente falar assim, não é possível, a gente simplesmente não faz nada. Se pode ter essa possibilidade, a gente tem que tentar. Porque se a gente não tentar, nada vai mudar. Então é basicamente essa nossa ideia. Mais uma coisa também. Eu não sabia dessa ideia, mas agora que eu ouvi de vocês, que vocês planejam ajudar o rancho financeiramente, como prevenir que o rancho não passe a ficar dependendo do dinheiro do caixa? Não, essa parte do financiamento é quando forem casos extremos, por exemplo, o rancho, por algum motivo, aconteceu algum corte de verbas muito bizarro. É claro, a gente foi atrás e normalizou a qualidade do rancho normal, apesar de não ter suco na janta, mas a qualidade foi retomada, assim, o rancho está bastante acessível hoje. Esse, no caso, a verba não é algo para todos os dias, é um recurso para casos que forem necessários, e o rancho simplesmente se torna completamente inviável. O meu ponto é, com o CASD ajudando no dinheiro que, quando falta, a família vai ficar livre para cortar a verba à vontade do rancho, que o CASD vai vir completar, com a esperança que o CASD vai vir completar. Como evitar que a família não simplesmente saia, deixe o rancho de lado, contando que o CASD vai fundar tudo? É simplesmente por isso que a gente tinha falado. Como é algo para situações mais pontuais, se ele simplesmente acontecer isso, a qualidade estiver de novo, vai novamente ter, por exemplo, foi o caso do ano passado, que o próprio presidente do CAD, o pessoal, todo mundo entra em contato com o brigadeiro, estão falando. Então, o brigadeiro não quer ouvir essas picuinhas. Ele claramente vai dar uma ordem, vai falar assim, resolve isso, e de fato resolveu. Então, como é para coisas mais pontuais, a fábrica simplesmente não vai se deixar de leixar, até porque vai tudo voltar a estaca zero, e eles novamente vão sofrer a pressão para mudar o rancho novamente. Então, não é um vício, é mais algo para evitar que o aluno ele fique, por exemplo, uma semana sem uma alimentação decente. É uma colaboração para garantir a qualidade, não necessariamente para, de fato, atuar como financiador do rancho. Depende do quê? Assim, no caso, por exemplo, faltou salário de referência. Ele tem que pegar isso e a verdade vai estar disponível sem e aplicar no rancho. A ideia não é que a gente constantemente, mensalmente, defenda o rancho para usar e deixar a vaga não entrar nessas costas. A ideia é essa, assim, a gente pegar momentos de crise, essa verba vai ser destinada a essa comissão e destinar ao rancho. As propostas que a gente já tem para melhorar, a que a gente já tem de reclamação vai ficar para casos maiores. Então, acontece que para casos maiores a gente vai poder aplicar em casos mais básicos para ação imediata. Então, ele ficou algum tempo sem salário de fresco. A ideia seria fornecer a verba durante o período que a gente luta pelas melhorias possa ter a qualidade da educação. Eu entendi a ideia da proposta. A pergunta é como evitar que isso não piore. Em que sentido? Com essa promessa do CASD de ajudar a financiar o rancho quando não tiver dinheiro suficiente para as refeições decentes, a fábrica pode diminuir o dinheiro para o rancho, contando que o CASD vai inteirar. Então, como evitar que a fábrica não faça isso? Então, é justamente o que eu tinha falado, que se eles fizerem isso, vai novamente voltar à situação que a gente já teve hoje. E se eles deixarem a situação nos nossos costas, a gente obviamente não vai ter a verba para isso, porque são para situações mais pontuais, a qualidade vai cair muito, vai haver muitas reclamações, eventualmente você vai chegar em brigadeiros, e eventualmente vão ter que restabelecer a qualidade anterior. Ou seja, isso é só para garantir, durante um certo período de tempo, que o aluno não fique dependendo de um rancho que pode prejudicar ele, um rancho estragado, por exemplo. Então, é basicamente essa ideia. Eles não vão poder depender da gente, até porque se eles fizerem isso, eventualmente eles vão quebrar a vaga, eles não podem deixar isso acontecer. Porque se acontecer, vai eventualmente acontecer reclamação, vai ouvir, né, vai ter ligação para ele, e eles não vão poder deixar isso acontecer. Isso já acontece, né? Se acontecer uma queda da qualidade muito brusca, eles mudam. Mas a gente tomou um pouco de ação, né? Que teve um pouco de pressão assim, por parte dos alunos a partir de algum momento, que tiraram, por exemplo, arroz da janta. Quando aconteceu isso, a gente simplesmente fez a pressão e eles tiveram que mudar. Eles sabem que são coisas meio inviáveis, que tem sim uma certa qualidade básica que você tem que destinar para o aluno. Bem certo, assim, mas a ideia é o quê? A gente vai continuar lutando com a melhoria da alimentação. Não é assim, tá faltando, a gente vai bancar. A ideia é, a gente quer talvez botar um pouco mais do que o original atualmente fez, como nesse episódio, mas a ideia é assim, ter esse respaldo para o aluno não ficar, por exemplo, desculpe, a gente teve sem o preço e a salário. Então é assim, a
a proposta não é financial, né? Mas é realmente a gente pegar em situações de crise para esse número de tempo a gente tenha como fornecer. Mas a ideia é agora se propõe como uma grande instituição que aceita pessoas com deficiência e tudo mais. Então, vende essa imagem, mas ao mesmo tempo, por exemplo, não tem salada para alguém que é vegetariano. Então, isso é uma contradição. Isso é algo que, querendo ou não, dá para explorar. Por exemplo, qualquer alcance midiático que revela isso, a imagem deles fica muito ruim. Eles não querem isso, eles não querem problemas. Quanto menos alcance midiático, melhor para eles, porque eles não querem ter problemas. Eles não querem ter nenhum desafio no dia a dia. Então, basicamente, essa é a nossa ideia. Boa. Então, vamos para a próxima pergunta? Eu achei muito legal a apresentação, mas eu queria saber o que é carisma. carisma. Eu acho que a nossa chapa transparece. A ideia é assim, o nome da chapa. Essa chapa, desde o início, quando ainda era o presidente do Europrof, Deus já estava envolvido de propostas e tal, sempre foi membro ativo da chapa carisma. Mas a ideia da chapa carisma é assim, a nossa divulgação sempre foi para frente. A gente foi atrás de professores para fazer contato junto, então a gente quer transparecer para a comunidade que a ideia é o quê? Nós somos um de vocês, assim, a gente não quer trabalhar com presidência, algo recluso e algo assim, a gente quer contato com a comunidade, a gente quer que realmente o aluno veja um pouco dele na gente. Então a gente vai atrás de professores, a gente coloca propostas que realmente para ajudar o aluno e não algo só institucional. A ideia é realmente trazer para o dia a dia, porque a gente tem muitas propostas tímidas, não sei se posso citar outras chapas, mas chapas em geral, são propostas assim, que o aluno não consegue entender, ele não tem ideia. O projetal que a gente teve na publicação hoje foi algo que veio até depois da publicação das primeiras propostas. Então, assim, a gente veio falar comigo, pô, a ideia é legal, e daí depois vocês copiaram. A gente não sabia nem a existência desse grupo de trabalho de alimentação. Então, a ideia da chapa carisma é realmente o quê? Que vocês se sintam representados nesse sentido que a gente quer trazer para vocês que a gente gostaria que a gente Eu tenho uma pergunta também, que eu vi uma das propostas que eu diria propostas menores que não são tão comentadas com relação à chapa de vocês, é o que vocês falaram da CARE, que se não me engano vocês falaram sobre providenciar maior apoio psicológico e às vezes, dependendo do caso, até psiquiátrico para os alunos. Gostaria de saber como exatamente vocês vão fazer esse tipo de centro de atendimento, por exemplo, puxamento de atendimento. Vai vir um psicólogo aqui no H8? Não. A ideia é basicamente a gente conseguir encaminhar o aluno que está precisando desse suporte para clínica específico. E a gente já tem contato de alguns psicólogos e psiquiatras. Psiquiatra, por exemplo, tem a doutora Juliana, psicólogo tem a Raíssa. Então, assim, a gente tem contato, inclusive, com esses psicólogos e psiquiatras que têm uma parceria com o ITA, pela CARE, que fornecem descontos aos alunos. Mas a ideia é que o aluno em situação de vulnerabilidade e necessidade, ele possa ter esse acesso de graça, custeando. Até porque não é um custo muito caro, até porque não é um caso tão recorrente assim no ITA. Assim, tem muitas pessoas que têm sim dificuldades com essa questão de saúde mental, mas não é algo, por exemplo, tem 100 pessoas com essa dificuldade, não. É um grupo pequeno de pessoas e é claramente puxável e vale a pena porque muitas vezes significa o destino dela está bonito ou não. E às vezes a pessoa está tão abalada que ela não consegue se manter academicamente, ela simplesmente desiste. Então a ideia é essa, para garantir que as pessoas fiquem aqui e o potencial dela seja aproveitado. Então, no caso de uma pessoa que não tem grande necessidade financeira e não está num conflito psicológico tão forte... A gente recomenda, no caso, a parceria que a gente tem, que a gente chega até 50% de desconto com alguns psiquiatras. Então, é boa, se a pessoa tem condição financeira ali, a gente consegue ajudar ainda mais com esse desconto da parceria. E se no caso ela não tiver a condição, a gente custeia, porque a saúde mental vale a pena. Mais uma pergunta? Se fosse começar agora, vocês estariam prontos para serem presidentes? A gente tem que conversar com os outros. A gente tem que conversar com todo mundo. Nós estaremos prontos, né? Com certeza. A gente tem que conversar com os outros também. A gente acredita que a gente está pronto, mas a gente tem que conversar com todas as outras pessoas. Porque a gente não quer simplesmente uma decisão monocrática da presidência. A gente tem que conversar com a comunidade também. Muitas coisas são decididas sem a gente saber o que está acontecendo. Então, a ideia é assim, a gente conversa com os outros, como a gente ainda não tem o projeto de transição de chapas, né?
Então a gente realmente tem que conversar com pessoas mais experientes, pessoas que já estiveram no cargo, pessoas que estão atualmente no CAG e vão continuar como diretores, a gente tem que conversar com eles, falar assim, quais são as suas ideias, a gente tem que saber também. Porque essas são as nossas propostas principais. Mas se outra pessoa tiver uma ideia muito boa também, a gente tem que saber a ideia dela e aplicar. E se a ideia dela eventualmente for melhor que a nossa, a gente realmente tem que seguir em frente com a melhor ideia possível. Ou seja, não é algo que a gente só decide, vou tomar isso aqui por picuinha. Tem coisa aqui que é muito interessante, é difícil bater uma proposta desse tipo, mas a conversa é o principal para a gente. Então vocês já estão prontos para começar a rever tudo e assim poder fazer uma nova. No caso, Eu acho que como sim, assim? a gente é pautado pela mudança e assim, a ideia da mudança é realmente pegar, aprender com o que a gente tem com a gestão atual e fazer o diferente. A gente quer fazer o que não tem sido feito. Então acho que sim, acho que se amanhã se fosse precisar assumir o caminho. Mais uma pergunta? Tem 4 minutos ainda pra fazer. Não? Eu já fiz o que eu preciso. Tá bem, então. Acho que dá pra encerrar. Boa.